Olá, eu sou a Vanessa Rosa Machado, eu sou arquiteta e urbanista de formação e professora de representação gráfica e linguagem visual da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, situada em Foz do Iguaçu, no Brasil. A minha relação com o trabalho da Lígia Pape é longa, vem desde 2004, quando eu iniciei minha pós-graduação na Universidade de São Paulo, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo em São Carlos, sob orientação do professor Fábio Lopes, estudando a Lígia Pape. Desde então, ela continua sendo meu objeto de estudo, meu objeto de interesse, objeto dos meus escritos. Em 2010, eu publiquei o livro Lígia Pape, Espaços de Ruptura, que traz os resultados da minha dissertação de mestrado. Lá eu busco mostrar como a artista propôs frequentemente rupturas nas práticas artísticas consolidadas e como capturou e recriou uma série de questões que estavam presentes no exterior e para além das obras, nas sociabilidades, nas cidades, que se transformavam profundamente durante as 5 décadas em que a artista produziu. O que inusitadamente me fascina na produção da Lígia Pape é a diversidade. Não na verdade, existe uma criativa falta de linearidade, uma criativa falta de previsibilidade na sua produção. Existe uma lógica não evidente, próxima ao que o crítico inglês Guy Brett formulou como a lógica da teia, que é um caminho cheio de idas e vindas, que perfaz o seu caminho de pesquisa estética. Lígia Pape não se apega a uma linguagem específica, nem a um assunto ou a um tema único, mas ela busca resolver plasticamente questões que vão se tornando importantes ao longo do tempo e que vão sendo candentes e que ela vai buscando resoluções específicas em linguagens específicas e diversificadas. E ela se lançou tanto em pinturas quanto em gravuras, design gráfico, instalações, eventos, ambientes, esculturas. E, além disso, participou de momentos importantíssimos para a arte brasileira, como o concretismo, o neoconcretismo, a arte participativa e coletiva dos anos 60, experimentalismos diversos. Permaneceu na ponta desses movimentos enquanto atuou. E, além disso, dentro de cada um desses momentos, ela contribuiu para uma expansão de linguagens, atuando no Grupo Frente na década de 50, por exemplo, além das pinturas e dos relevos, também produziu em estilogravuras tão precisas quanto delicadas. As suas tesselares davam outra perspectiva para essa técnica, que no Brasil está muito associada à tradição popular dos cordéis nordestinos, e ela a trata com a linguagem da abstração geométrica, tem muito mérito técnico nisso, né? Durante o neoconcretismo, ela contribuiu para diluir os limites entre práticas artísticas, como nos balés neoconcretos, nos livros da arquitetura, da criação e do tempo, entre 59 e 60, expandindo o significado de termos como balé, livro, poema. Ela se lançou em propostas participativas realizadas em espaços para além do museu no final dos anos 60, como o Ovo, de 68, que são cubos coloridos de dentro dos quais as pessoas deveriam renascer num ato performático, o Divisor, um imenso quadrado de tecido branco cheio de fendas por onde se deveria colocar a cabeça e ter uma experiência coletiva, e a Roda dos Prazeres, o círculo montado no chão com diversos potes com líquidos coloridos que deveriam ser experimentados. Essas obras refletem, em parte, suas experiências junto ao Hélio Oiticica, nos espaços do morro, nos espaços da favela. Ela acompanhou o artista, que era seu amigo, interlocutor, e essas obras refletem, em parte, o fascínio que eles tiveram com esses espaços.
Outra dimensão dessas propostas é a intenção de criar uma arte pública que pudesse facilmente ser reproduzida e que dessa forma dividiria a autoria com os participantes. Por outro lado, experiências posteriores, como o projeto Itme a Gula a Luxúria, tratavam da transformação da mulher em objeto sexual. Os filmes experimentais em Super 8, como Carnival in Rio, que registra um desfile de carnaval na Avenida Rio Branco, e Vampirou, os dois de 74, sobre a vida de um vampiro artista, revelam ainda uma outra postura estética de Pape. Ao invés de continuar com a participação e construindo um ambiente moderno, a partir dos anos 70, a artista prefere voltar os olhos para uma cidade existente, real, permeada por discursos como a indústria cultural, a cultura de massa. Essas obras carregam certo descontentamento, alguma ironia, e a partir de então fica difícil sistematizar tudo que a Pape produziu ao longo dessa extensa trajetória. É difícil também pensar todos os aspectos metafóricos e significados de obras marcantes como O Ovo e o Divisor, por exemplo. Diversos autores já escreveram sobre isso, mas essas obras continuam frescas e atuais, abrindo sempre outras possibilidades de leitura. É importante destacar também que no período da ditadura militar, apesar da ida de vários artistas brasileiros para o exterior, como a Lígia Clark e o Hélio Oiticica, a Lígia Pape prefere ficar. Ela sofre graves sanções, mas apesar dessa dura experiência, ela permanece no país e se dedica ao ensino durante as décadas de 70 e 80. Outra questão que eu tenho achado fascinante é como a produção da Lígia Pape já trabalhava questões caras à arte contemporânea e especialmente à arte contemporânea brasileira. É claro que é necessário fazer alguma ressalva e considerar aspectos específicos da época em que a Pape produziu, mas encontramos abordagens sobre a questão do feminino no projeto Itme a Gula a Luxúria. Embora a artista recusasse o rótulo de artista feminista, nós encontramos a questão indígena muito forte em obras como Os Mantos Tupinambás e também no filme Our Parents, em que ela desconstrói, por meio do encadeamento de imagens de cartões postais, a figura do indígena como selvagem. Encontramos a questão da identidade nacional em obras como Caixa Brasil ou o filme Catiti Catiti, o que atualiza a sua produção e mostra como ela esteve sensível às questões do mundo, às questões que a rodeavam. É possível fazer uma metáfora de que ela tenha sido um sensível sismógrafo e que a sua produção vá acusando transformações em curso. E a Lígia Pape vai resolvendo essas questões que vão aparecendo com diferentes suportes, diferentes materialidades. Ela também escreveu muito, escreveu sobre arte brasileira, sobre arquitetura indígena, sobre as palafitas, sobre a importância da cor para a arquitetura popular. E parte desses escritos demonstra o seu encantamento pela paradoxal riqueza dos espaços da favela. Acredito que com o prosseguimento das pesquisas sobre sua vasta e diversificada produção, sua importância se perpetue no tempo e na história da arte, mas acredito também que os sentidos de suas obras, os significados, não se esgotem com as leituras que já foram feitas, nem com as leituras que venham a ser feitas. Acredito que os significados apenas se multipliquem porque continuam atuais, porque essas obras continuam atuais.